Gente, a gente não vai ficar falando disso o tempo todo, tá? Porque eu sei que é um clickbait muito nojento. A pessoa Sim. fica falando, tipo... Ah, vamos lançar no canal de cinema, falar de coisa que a gente nunca falou antes, que ninguém nunca falou. Vamos falar de Marvel. Sim. Porra, é foda, eu sei como é que é. Mas a gente tem coisa aqui que a gente gostaria de falar porque nós realmente achamos interessante. Estamos criando um canal completamente diferente sobre cinema e vamos falar de Marvel. Você nunca viu o que vai ser dito aqui. Então, são Nunca. os filmes de super-herói novos, mas enfim. Cara, é porque, assim, saturou o gênero, etc. Todo mundo fala disso, não vai ficar repetindo esse beabá pra ganhar like, é chato. Mas tem surgido coisas, assim, interessantes sobre super-heróis em geral. Mas eu quero falar, saturou? Eu acho que saturou, acho que saturou. Saturou? Saturou principalmente porque as pessoas perceberam que os filmes são ruins. Eu não acho que os filmes pioraram, acho que o nível manteve. Mas acho que as pessoas perceberam. Então, mas será que foi só isso? Você acha que só o filme em si fez as pessoas pararem de assistir? Porque eu acho que as pessoas continuariam assistindo filmes ruins. Não sei, qual a sua teoria? Eu acho que parte muito mais da crise do cinema mesmo do que da crise da Marvel, sabe? Pode ser, mas ao mesmo tempo as séries também estão indo mal, né? Mas então, as séries se diz Da Marvel. Da Marvel e tudo mais, né? Pode ser, mas, por exemplo, elas estão se reinventando agora, que era o assunto que a gente ia puxar, e que estão começando a tentar se reinventar pra voltar pra animação, né? Que é uma era o nosso coisa assunto. que tá entrando em voga. Mas assim, a gente vê que no cenário pré-pandemia, ou assim, no imediato pré-pandemia, ainda tinha muito sucesso nos filmes da Marvel, né? Muito, isso com certeza. E aí rolou a pandemia e parece que de maneira quase que instantânea, na volta da pandemia, nós vimos essa decadência da Marvel, a excetuar-se o filme do Homem-Aranha, que foi um sucesso imediato ali no pós-pandemia, talvez aquele... Que teve uma construção de marketing muito grande no dia que esse filme não ser muito falado como foi. Todo aquele evento de ter 3 Homem-Aranha no mesmo filme e tudo mais. Pra no final ser a coisa mais mal filmada que você viu na sua vida, que parece filmaram com uma batata podre. Não, e quem esperou que não ia ter 3 Homem-Aranha também não tem porra nenhuma de indústria de cultura. Pelo amor de Deus, não, gente. Vamos criar uma expectativa na galera, mas não vamos botar o Homem-Aranha. Se não tivesse, eles falavam que não ia ter quando anunciou o filme, pô. Pois é, não existe isso. Lógico que ia ter, evidentemente, senão eles estariam negando desde o início, né? Mas enfim, eu acho que a pandemia foi um caso muito particular ali naquele contexto, que fez com que houvesse uma crise não só dos super-heróis, mas por consequência da pandemia e da ascensão dos streamings. Com certeza. Né? A forma de consumo mudaram um pouco e como os super-heróis eram um negócio que mais estava em destaque no cinema, ele obviamente é afetado. Sim. Porque assim, o streaming ele nasce ali no final da década dos anos 2000, né? E já nasce como uma espécie de competidor com a sala de cinema, mas ainda era muito pacato, digamos assim, não era uma coisa que de fato ia tirar o lugar do cinema. Eu lembro que em 2010 eu tava na escola. Aí, na época, vinha o aplicativo da Netflix no PlayStation. Sim. Aí um cara falou, você viu essa parada de Netflix? Aí eu, que porra é essa? Ele, assina lá o negócio lá de ver filme. Eu, beleza, eu assinei. Aí depois, passou uns anos, eu recebi um e-mail da Netflix dizendo que eu fui um dos 100 primeiros assinantes do Brasil. Caralho. Aí eu ganhei, 5 anos de Netflix de graça. Hoje em dia já passou, eu nem uso essa merda. Mas enfim, merda não, Netflix patrocina a gente. Mas... Patrocina, pode chegar. Mas enfim... Eu falei da MUBI aqui também, do bolsinha da MUBI, mas pode patrocinar a gente. Brincadeira com a bolsa, só porque virou um meme dos cinéfilos. Mas nada contra a MUBI, inclusive tem ótimos filmes no catálogo. Com certeza. Mas é engraçado como foi um negócio que cresceu muito rápido e não era visto como competição, né? Tem até aquela história que a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix por, sei lá, $5 milhões e eles riram, porque, tipo, pra que eu vou querer essa merda? Quem vai querer ver filme pela TV sem ter a mídia física? Tipo, sabemos o que aconteceu, né? Mas, enfim... E foi crescendo tanto que os estúdios tiveram que se render, né? Todos fizeram o seu e hoje em dia tá tudo totalmente segmentado. Você vai ver um filme e eles estão espalhados por 500 plataformas diferentes. E é curioso que tem gente que ainda acredita que mesmo com as condições atuais que nós temos, de que os streamings não são competidores com a sala, porque são experiências diferentes. Que são experiências diferentes, mas no fim das contas são competidores porque tá todo mundo quebrado no mundo todo. Mas nem isso, porque a experiência não pressupõe a ausência de competição, sabe? Aliás, é isso que faz a competição. É um ter uma experiência diferente do outro. Exatamente, porque às vezes a pessoa ficava no passado, esse sábado eu vou ao cinema ou eu vou no parque de diversões comer uma pipoca. São experiências totalmente diferentes, mas a pessoa também tá fazendo uma escolha em um ou no outro. A mesma coisa hoje em dia é com a TV e no caso em específico, 2 atividades do mesmo ramo, que é o audiovisual, né? Exatamente. Só que a grande questão é que a pandemia, quando chega, ela muda por completo a maneira como o espectador lida com o produto audiovisual, né? Porque, enfim, a sala de cinema fechou, porque, enfim, por conta das condições que a pandemia trazia para as pessoas, e nesse sentido, o streaming que já vinha em crescente ganha o espaço.
né? E quando ganha espaço e volta às salas de cinema, o espaço já tá dado, já se criou um novo espectador, é aquilo que eu digo sempre pra galera. A indústria da cultura cria as suas demandas, cria o seu gosto e, portanto, cria o seu espectador. Criou-se um espectador para a sala de casa e não a sala especificamente do cinema. E a sala de cinema teve que correr atrás, né? Só que qual era o produto naquele contexto, nesse contexto do volta da pandemia, que fazia sucesso antes da pandemia? O filme da Marvel. Qual filme que entraria em crise? Era esse filme. Tanto é que 2019 é o ano que sai o quarto, ou terceiro ou quarto, é o quarto Vingadores, tipo, a pandemia foi no ano seguinte. Então, certamente a maior bilheteria de 2019 foi aquele filme do Vingadores, que é a maior bilheteria da história, acho que passou, né? Trapacearam pra passar, mas todo mundo que passou, todo mundo que chegou no topo trapaceou, relançando o filme 500 vezes, mas enfim. Mas eles não estavam num momento muito bom, sabe? Tava no auge, provavelmente. Sim. E aí veio a pandemia e mudou tudo, e obviamente a Marvel foi afetada, mas enfim, tô divagando, continua. Sim, até mesmo o filme da Capitã Marvel, que se fosse lançado pós-pandemia já ia ser chamado de woke, etc e tal, né? Que é um outro assunto que a gente provavelmente vai discutir em algum episódio daqui pra frente, né? Cultura woke. Foi um filme que foi muito bem nas bilheterias. Sim, sim. Né? Bateu $1 bilhão, se eu não me engano, naquele contexto. E era um filme de super-herói solo, né? Uma personagem desconhecida do grande público. Desconhecida até aquele momento, não era nem a Viúva Negra, por exemplo, que já estava apresentada no universo e tudo mais, que foi lançada somente no streaming, né? O filme da Viúva Negra, que aliás é terrível, mas também não é nenhuma surpresa. Enfim, então, assim, a Marvel tava bem no cenário pré-pandemia. Com certeza. E ela volta da pandemia tendo o sucesso do Homem-Aranha por conta de todo o hype que se construiu em termos de marketing e tudo mais, mas depois... Aquela decadência que a gente vem vendo agora, tendo um filme ou outro ali que vai bem e tudo mais, mas o vai bem agora não é o vai bem de bater bilhão. É ter o Guardiões da Galáxia 3, que foi um filme bom até. Eu nem cheguei a ver. Um filme razoável e foi bem nas bilheterias, mas bem não é mais bilhão, né? Até porque, isso é uma coisa muito interessante, o cenário pré-pandemia, ele condicionou os estúdios e o espectador, inclusive, primeiro, a torcer pela bilheteria, né? E segundo... Não é nem torcer pelo filme ser bom, é torcer pra qual filme bate bilhão. Né? Tem páginas de Twitter sobre isso, que acompanham a bilheteria dos filmes. Pelo amor de Deus, gente. Sim. Eu não sou acionista de estúdio, eu tô cagando pra bilheteria do filme. Total. A menos que me paguem. e segundo, essa perspectiva de que, enfim, no cenário pré-pandemia, o sucesso comercial de um filme é condicionado pelo bilhão. Né? Então, um filme que custou 200 milhões, se ele ganhou 500 milhões, flopou. Porra, caralho, 200 milhões, 500 milhões, eu tô vendo sobrar 300 aí. Mas isso também é porque eles não contabilizam grana do marketing, né? Mas mesmo que se a gente contabilizar aquela velha questão de dobrar, 200, 400, sobra 100. Ele, pô, ganhou 100, é flopar? É essa a condição, sabe? É claro que se espera do bilhão, né? E é essa que é a parada. O sucesso comercial estava condicionado pelo bilhão e hoje o cenário da sala de cinema tem que se reinventar, né? Por conta da chegada do streaming, que modifica essa questão e tudo mais, e se apresenta, portanto, nas salas de cinema, uma crise, né? E aqui que tá a grande questão que eu acho que a gente vai perceber nesses próximos anos aí, de como a sala de cinema vai resolver esse problema. Porque em cenários de crise, há a tendência de haver um cenário de maior diversidade de produto, para que o espectador possa assistir. Não à toa, a gente vê nas salas de cinema hoje o retorno do cinema brasileiro. Discutir de que filme brasileiro tá voltando ou não. Os Farofeiros 2 tá aí no top 10 da bilheteria do Brasil desde que estreou. Tem umas 4 semanas, eu acho. Estreou na frente de Duna. O Evidências do Amor agora, pô. Sim. Tá em 4º lugar no último fim de semana, eu acho. Pois é. Enfim. E, enfim, isso demonstra pra gente que a gente precisa discutir sempre que brasileiro gosta de ver filme brasileiro. Isso é importantíssimo. As pessoas têm a ilusão de que as pessoas não gostam de ver Os Farofeiros ou filme com o Whindersson Nunes. Gente, as pessoas veem. É a sua bolha que não vê. Você está na bolha, não as pessoas que veem. E aqui a gente não tá falando sobre gosto, se é bom ou se não é bom. A gente não tá falando disso. A gente tá falando que as pessoas gostam de assistir. Exatamente. É essa que é a parada. É que nem novela. Muita gente fala, novela é um negócio atrasado. Gente, o alcance da novela é um absurdo. Sim, isso. Enfim, as pessoas gostam de assistir filme brasileiro. A grande questão é ter espaço pra isso. E quando a gente vê um cenário de crise, que, portanto, oferece um cenário de diversidade de produções nas salas de cinema, por que aparece esse cenário de diversidade? Porque as salas de cinema e a produção de filmes está tentando encontrar o seu novo padrão. É aquilo que a gente falou lá no início. A indústria cultura vai na direção da formação do padrão de gosto.
em cenários de crise, é o momento em que ela tá tentando descobrir qual vai ser esse novo padrão. E nesse cenário, voltou comédia romântica pros cinemas, voltou cinema brasileiro pros cinemas, volta essa diversidade de outros... Abre pra experimentar mais coisa, né? Abre pra Guerra Civil ser um dos filmes mais vistos no momento. Que era impensável no contexto da guerra. Estreou primeiro no Brasil, pô. Sim, e que era impensável no cenário pré-pandemia. Com No certeza. cenário pré-pandemia, sucesso comercial é Marvel, e A ponto. própria franquia daqueles filmes do Ty West que tem o... Como é que é o nome? É o Pearl, o X e agora vai sair o Maxine, né? Os dois primeiros não passaram nem perto do cinema. Sim. E o terceiro agora estão querendo lançar no cinema, né? Sim, Tem um sim. papo que a Warner talvez compre os direitos pra distribuir, etc. Não sei se vai sair, mas tipo, só deles considerarem mostra que tá tendo uma evolução não, mas uma transformação nessa possibilidade de lançamento, nessas... Por causa dessas mudanças que você falou que vieram com a pandemia, com Sim. os streams, etc. Sim, sim. E aí a gente precisa dizer sempre, né, cara? A indústria vai encontrar os seus padrões. Uhum. A parada é essa. Nós estamos vendo um cenário de diversidade hoje por conta da crise da sala de cinema. Mas a indústria vai encontrar os seus novos padrões. Uhum. E se não houver um sistema de proteção para o cinema brasileiro vai sair das salas de cinema de novo. Ah, com certeza, porque o elo que quebra é o mais fraco Sim. e a gente não tem a grana. E é importante que se diga também, inclusive, Matheus, e existem notícias sobre isso, dados sobre isso, de que o retorno das salas de cinema, portanto, o retorno dessa crise, vem sendo mais acelerado nos países onde a indústria de cinema é forte. Uhum. Por quê? Porque brasileiro gosta de ver filme brasileiro, francês gosta de ver filme francês, americano gosta de ver filme americano. Inclusive, a gente fala sempre, americano não gosta de ler legenda, né? E não é brincadeira, japonês, vai lá ver no Japão quais foram as maiores bilheteiras do mundo, se não tá lá Godzilla Minus One, sabe? Uhum. Então, é isso. As pessoas do seu país gostam de ver os filmes do seu país. Eu lembro de uma história de um professor meu que ele tava no Japão na época que lançou Meia-Noite em Paris. Sim. E ele tava doido pra ver, porque era um filme super falado e tal. Aí, pô, não tá passando em lugar nenhum, assim, a gente não liga pro Woody Allen. Sim. Eu não sei se é verdade a história. Sim. Mas assim, eu acreditei, é muito crível e é muito real esse cenário, sabe? Sim, mas vai muito nesse lugar, assim, de a gente pensar, por exemplo, francês gosta de ver filme francês. Mas por que o filme francês tá na sala de cinema? Não é porque o filme francês é bom. Uhum. Só porque o filme francês é bom. Não, é porque tem sistema de proteção pra garantir a presença Com dele. certeza. Porque se não houver o sistema de proteção para a garantia do cinema francês na sala do cinema, o cenário do cinema, que é globalizado, mas sobretudo monopolizado em Hollywood, Uhum. vai abocanhar todas as salas de cinema. Então é isso. O cenário de cinema, e em qualquer cenário econômico, na verdade, onde há o monopólio, há a tendência de extirpar qualquer tipo de diversidade nas salas e destruir as indústrias locais. Então, se não houver proteção para as indústrias locais, elas vão ser destruídas. Passa muito por isso aquela ideia de que o brasileiro não vê mais o filme americano como um filme estrangeiro, né? Sim. O filme nacional é o filme americano, o filme Sim. estrangeiro é o brasileiro. E o filme brasileiro é gênero. Né? Tá lá na Nossa. prateleira de gêneros. Né? Eu lembro que eu fui em algum cinema, não vou falar a rede, que talvez seja um possível patrocinador no futuro, mas que tava lá falando da programação e tal, aí comédias, filmes, documentários, filmes brasileiros, tipo... Sim, Documentário e filmes brasileiros não são cinema, então, são coisas separadas, É sabe? um gênero Porra. separado de todos ali e tudo mais. Mas enfim, Marvel saturou, então. Só que, enfim, saturou, acredito eu, não por conta da qualidade dos filmes, porque aquilo que você disse sempre foi ruim. Uhum. E eu acho que as pessoas não cansaram de filme ruim. Eu acho que as pessoas continuam assistindo filme ruim. É o que você disse, é o que a gente disse agora, né? As pessoas gostam de filme brasileiro, independente do gosto do Uhum. filme ser bom ou não. Enfim, a questão não é essa, né? Eu acho que existe todo um cenário que fez com que a Marvel entrasse em crise e venha a tentar descobrir qual vai ser esse novo padrão daqui por diante. Eu acho que pesou muito também, porque o Quarto Vingadores, que foi o último filme deles antes da pandemia, salvo engano, é um filme que ele fecha um ciclo. Então personagens estão se despedindo, etc. Sim. Morreu o Homem de Ferro lá. A necessidade de construir novos padrões, Exatamente. novos gostos. E construir personagens novos nesse cenário do cinema destruído por causa da pandemia Pois é foda. Foi um foda. péssimo momento pra recomeçar. Foi. Era o pior possível pra eles.